Bom dia a todos. Espero que estejam todos me ouvindo aí direitinho. Hoje vamos falar sobre um papo muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre como que tudo está acontecendo aí na vida das pessoas nessa questão do educacional, né? Eu tenho visto o quanto que as pessoas têm feito perguntas, né, às vezes no nosso site, lá na nossa página, quer dizer, falando sobre essa questão da educação, dessas mudanças que a gente está tendo aí. Bom dia a todo mundo que está entrando, bom dia Marquinho, bom dia pessoal que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. Já vi que o Bruno já está aí pronto, esperando para que eu possa chamar. Esperar o pessoal já começar a entrar. Bom dia a todos. E aí eu já vou conduzir esse bate-papo aí com vocês. Esse é um momento assim único, né, que a gente tem vivido e essa... Bom dia, Everton. Bom dia, Lidiane. Sejam bem-vindos. Obrigado por vocês estarem aqui hoje com a gente, viu? É um momento, né? A gente tem vivido esse momento aí único e muito diferente de tudo, né? A gente não imaginava nada disso. E essas coisas fizeram com que a gente tivesse algumas... ter que se adaptar a uma situação completamente nova e de um jeito que a gente não queria, né? E a gente está questionando muito a realidade que a gente tem vivido. E hoje o tema é muito importante. Essa questão da educação, né? Porque os pais acabaram tendo que, de uma forma brusca, serem jogados no controle da educação dos filhos, né? Então hoje eu trouxe um grande parceiro, já vou chamá-lo já já, um grande parceiro para falar sobre essa questão da educação. Então vamos ver, vamos chamar o Bruno aqui, vou acrescentar ele aqui na live. Ô Bruno, por alguma razão aqui você não está aparecendo para mim ainda. Fala que você não pode participar. Vamos vendo aí se a gente vai conseguindo fazer o Bruno entrar, gente. Probleminhas técnicos aí, tá? Mas a gente vai dar um jeito nisso daí. Ô Bruno, faz o seguinte, solicita você para mim. Tá? Você vai aí no seu... Tem essas carinhas aí, você solicita entrar comigo. Bom, enquanto o Bruno vai solicitando, a gente vai falando. Eu já vou falando um pouquinho. Aqui, tá? Solicitando. Aguardando ele já vai entrar aqui já, pessoal. Acho que esse tempo vai ser... Aí, tá entrando. Bom dia, Bom dia, João. Bruno. Tudo Tudo bem? Como bem, é que vai? cara? Quanto Tudo jóia, e tempo, hein, meu você? irmão? Pois é, nossa, que coisa, né? A gente se fala tanto por outros meios, mas aqui, ó, cara a cara, já faz bastante tempo, né? Pois é, e você 2 anos sabe... já. Pois é, nossa, parece que foi ontem, né? E você sabe que eu estava Sim, pensando aqui, né? Você está falando isso aí, eu estava pensando o quanto que às vezes a gente a gente tem dois lugares, né, que a gente pode estar nesse momento, né? No lugar do sofrimento e no lugar do aprendizado, né? Que nem olha isso que a exato. gente está fazendo. Já está 2 anos que a gente não se vê e graças a uma situação ruim como essa, né? A gente está podendo se falar de novo, bater um papo aí e voltar a relembrar coisas que a gente viu lá na época do doutorado, né, meu irmão? Exatamente, exatamente. Bom, primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, né? A gente, acho que, independente desse distanciamento, que já acontecia antes da pandemia, né? A gente mora em lugares bem distantes, mas a gente tem uma sintonia muito bacana, muito interessante com relação até à forma de ver a vida e realmente de poder ver avanços e desenvolvimento diante da situação que nós estamos passando, né? E Pois também é. queria aí desejar um bom dia aí para todo mundo que vai participar disso aqui com a gente. Nós vamos ter um bate-papo aí falando dessa realidade tão crua que é família e escola, que sempre existiu, e agora algumas situações elas estão mais emergentes, né? Eu acho que vai ser interessante a gente falar um pouquinho.
Ô Bruno, você sabe que, né, essa coisa que você falou aí do sempre existiu, né, da coisa que já estava assim emergente, né? Eu dei uma palestra para o pessoal da rede do SESI e, e foi uma das coisas que eu falei para eles, assim, né? Essa relação da escola com a família, ela já estava bem balançada, né? Já há muito tempo já existia essa, ao invés de ter uma relação de parceria, muitas vezes já acontecia já uma relação assim de confronto, né? E aí essa relação de confronto, de repente agora ela apareceu, né? Ela saiu assim. Ao invés de eu entender que nesse momento de dificuldade eu tenho a escola como minha parceira, os pais no primeiro momento entraram né, assustados com tudo isso que estava acontecendo aí agora, entraram com os dois pés no peito da escola, no sentido assim, vocês estão querendo atrapalhar minha vida frente a todo essa mudança que está acontecendo, né? Querendo mudar todo um modelo de educação e me colocando para ensinar meu filho uma responsabilidade que era de vocês, não é? Você tem percebido isso lá na escola? Como é que foi isso? Essa uma condição e uma situação que, diante de um país com tanta diversidade em vários aspectos, social, econômico, você tem problemas que são comuns, como esse que você disse agora, com relação assim, à própria responsabilidade, e ao mesmo tempo problemas diferentes. Né? Famílias que têm problema com Wi-Fi que não funciona e famílias que não têm como fazer isso. Então, são realidades muito complexas, muito distintas, que fazem com que a gente tenha que ter, nós professores nesse momento, uma certa tranquilidade também para lidar com isso. Né? Eu vou voltar um pouquinho, alguns séculos atrás, porque o Froebel, que é o cara que veio com a ideia do jardim da infância, e ele fala que o desenvolvimento do ser é a relação família-escola. Então, não é um assunto novo. É um assunto que vem ao longo da história mostrando que é preciso uma parceria de fato, uma cumplicidade. Eu não falo nem parceria, eu falo uma cumplicidade. Né? Eu estava essa semana num grupo de estudos que nós temos da escola, e eu falando com os professores sobre isso. Falei, olha, existe um ponto de intersecção entre a escola e a família, que é o reforço. A escola, ela serve como reforço de algumas condições que a família tem que fazer, com relação à educação dos próprios filhos, a questão moral, a questão das relações afetivas, emocionais, a construção de conceitos e ideias. Ao mesmo tempo, a escola faz o seu trabalho de conhecimento e a família também deve fazer esse reforço. Então, isso agora ficou muito, muito aparente. Porque é o que você disse, de repente muda tudo. Muda tudo. A gente não tem um GPS para falar para onde a gente tem que ir. Nós estamos caminhando junto, né? A gente está indo junto e percorrendo esse caminho e vendo, olha, para onde a gente pode ir agora. Então eu vejo os pais muito aflitos e compreendo. Eu compreendo a aflição deles, porque é aquilo que você falou. Como é que eu vou fazer agora? Trabalhar, arrumar casa, tem um menino ali no computador, a menina, e eu tenho que ajudá-los. Né? Então, nós estamos passando um processo de educação virtual. Eu vejo isso com muita clareza para todo mundo, para nós, professores, e para os pais. Né? Porque é importante ficar claro isso daí, né? Que essa mudança ela não aconteceu só dentro da casa, né? Porque o próprio professor também é alguém que está dentro da casa, né? Que ele está lá com a família dele também, que ao mesmo tempo que ele também tem que dar aula para alguém, ele tem que cuidar do filho, ele tem que repensar toda essa realidade educacional que a gente está vivendo, né? Porque eu também falo assim, olha, se a gente parar para pensar o como a educação ela ainda estava preso a modelos que vêm desde dos séculos passados, não é? Do mesmo modelo educacional e com uma dificuldade muito grande de evoluir no sistema didático, no sistema de ensino-aprendizado, aí de repente o corona, né, essa necessidade desse distanciamento social veio e falou assim, acabou. Se vocês se prepararam, vocês se prepararam, senão agora vocês vão ter que se preparar no grito. E aí tá todo mundo nessa sensação de tentar se adaptar, né, de trocar o pneu com o carro andando, né? Exatamente. Eu vou te falar uma coisa, os professores que estão aqui, entrando aqui e escutando, eu tenho certeza que muitos vão se identificar comigo. De um dia para o outro as coisas mudaram. Não avisaram assim, olha, daqui 2 semanas nós vamos começar um sistema novo e nós temos uma plataforma que vai atendê-los da melhor forma possível. Claro que as plataformas estão melhorando, elas estão se aprimorando. Quem está aí agora no jogo está vendo que
algumas plataformas estão oferecendo alguns serviços que antes eram pagos, né? Oferecendo para que realmente as coisas fluam. Mas uma experiência que eu tenho, mas que muitos têm, que eu tenho conversado, assim, foi de um dia para o outro. Né? Então, Exatamente. você viu assim, os pais vindo com muita aflição, falou assim, mas olha, mas como é que vai funcionar? E eu lembro de responder algumas mensagens dos pais assim, ó, calma, calma. Né? Porque assim, eu me apresentei na hora que eu cheguei, mas assim, eu estou na educação há 26 anos, né? E eu trabalho com crianças até hoje e no curso de pedagogia, no curso universitário. Então, a gente tem uma visão panorâmica, né? Desde as crianças de 7 anos até o adulto ali que está se formando também para ser um professor. E a gente viu todo mundo assim, num certo momento, que é normal, e você que é da psicologia vai falar, se degladiando, né? Se Exatamente. degladiando consigo mesmo, né? E agora, eu sou da educação física. Eu falei, como é que eu vou dar aula de educação física à distância? Né? E aí a gente vai se reconfigurando, né? E nós professores, nós estamos muito cansados, né? Muitos professores têm falado sobre isso, é claro, porque já é uma profissão que demanda muito, né? E com uma mudança tão grande como essa, a gente viu uma coisa que ela sempre existiu. Eu gosto de falar desse sempre existiu, porque agora a gente está tendo alguns reforços, né? A escola, ela é um grande organizador social. Ela é um dos maiores organizadores sociais de uma sociedade. Porque a escola, além de todas as funções que lhe são atribuídas e algumas que ela tomou para si, especialmente nas mudanças ao longo desses últimos 50 anos, com a própria estrutura de família, e hoje você não tem, eu comento com os meus alunos da pedagogia assim, você não chega em casa hoje e escuta o barulho da panela de pressão, né, que na minha geração sempre tinha alguém em casa. Hoje não, hoje está todo mundo ali na pegada, trabalhando, fazendo. E, ao mesmo tempo, né, nesse percurso, né, dessas demandas da educação, ela organiza a vida das pessoas. As crianças vão para a escola para várias aprendizagens, mas elas vão também para que os pais possam trabalhar. Então, essas duas estruturas foram totalmente abaladas. Onde eu deixo o meu filho e, ao mesmo tempo, como meu filho agora vai aprender nesse formato. Né? Então, são Verdade, duas pois é. questões que eu tenho certeza que têm passado pela cabeça de muita gente. Né? É. Meu filho vai perder o ano, né? Pois é, e inclusive tem pergunta aqui depois para falar para gente, para direcionar nesse sentido, sobre isso, por exemplo, será que meu filho perdeu o ano, né? Mas já, deixa eu só falar um oi para esse povo que está entrando aqui. Pessoal, eu quero até que vocês me digam aí se vocês estão vendo tudo direitinho, ou se está tendo algum tipo de, né, se está travando alguma coisa, tá? Se vocês, o pessoal do marketing aí, se puder me dizer se vocês acham que está travando, tá? Até para vocês, para quem está perguntando, né, que às vezes pode ser que aí na casa de vocês a internet talvez não esteja muito legal, vocês vai estar disponível no feed depois, tá bom? E depois a gente também vai compartilhar no Facebook e provavelmente a gente deixa no YouTube também. Mas fiquem aí, não vão embora não, é importante que vocês participem ao vivo com a gente para poder trazer os assuntos aí para a gente poder discutir. Então, ó, Adriana, bom dia. A Érica Neri. Tá tenso, né, meu povo? Pois é, Érica, tá sim, mas a gente vai passar por isso, né? E a gente vai aprender muito com isso daí, né, Brunão? Oh, sem dúvida. Juliana Cordeiro, tema muito bom, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma perguntinha, talvez, que eu acho que você já começou. Eu vou puxar ela aqui para a gente continuar discutindo isso daí, que eu acho que foi importante isso daí que você comentou, do tipo, foi a Amanda. Não. Ah, sim, foi a Amanda Lira. Esse tipo de educação online é produtiva? Não seria esse ano perdido? O que você acha, Bruno? Olha, eu acho que uma das grandes. Eu gosto muito até, as pessoas que. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que eu conheço, né? Obrigado por vocês estarem aqui. E tem uma pessoa que eu gosto muito, eu leio muito sobre ele, esses dias atrás, escutando um podcast dele, que é o Harari, né? E o Harari diz algo que é confirmado por vários outros historiadores ou até antropólogos. Uma das grandes virtudes da nossa espécie é a adaptação. A gente, ao longo da história, a gente sempre passou por situações tremendas, por situações muito difíceis. E a adaptação fez com que a gente ressignificasse, reestruturasse a vida, a sociedade, enfim, e pudesse seguir, né? Tanto no aspecto que vem desde a nossa fisiologia, que foi se alterando, ao mesmo tempo das nossas relações.
Então, quando a gente vê isso tudo acontecendo, porque quando a gente olha, por exemplo, a história da gripe espanhola, ela foi terrível, mas a gente olha com um olhar distanciado. Agora a gente está vivendo a história. Daqui a alguns anos, quando contar essa história, nós vamos poder falar assim, eu estava lá. E quando a gente vive a história, a gente tende, diante de tantos problemas que são totalmente compreensíveis, falar assim, e aí? Como nós vamos sair disso? Há uns dias atrás eu recebi um vídeo, né, tentando responder isso, de uma professora, mostrando, os pais mandaram o vídeo das crianças fazendo atividade enquanto ela passou a atividade, ela colocou no mudo esperando as crianças. E as crianças já num movimento de fazer atividade, de trocar ideia com o colega que também está online. Então, é aquela coisa, né, que a gente conversou antes da live, né, João? Eu não acredito na ideia de perdido, porque seria, assim, subestimar muito o trabalho dos próprios professores. E tanto subestimar a capacidade que as próprias crianças têm de tentar fazer algo. Porque isso é muito importante dizer. Eles estão tentando, né? Eu estou terminando essa semana o semestre com as crianças e eu falei com eles ontem, a turma minha de 13 anos. Falei, galera, parabéns, vocês chegaram até aqui. Né? Desde março, vocês chegaram até aqui. Né? E você vê que eles também estão se empenhando muito, eles mandam mensagem, olha, obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então, as pessoas que me conhecem mais de perto, hoje eu tenho acostumado a usar um jargão do Suassuna, que eu sou um realista esperançoso, né? Porque ele fala que o otimista é chato, o otimista é muito tolo e o pessimista é chato e eu sou um realista esperançoso, eu estou muito na linha do Suassuna hoje. E eu vejo isso, eu acho que tem muita coisa acontecendo, vamos ter perdas? Claro que vamos, porque nós nascemos para conviver. Né? Essa convivência, ela está sendo, assim, na verdade, a nossa grande escape. Eu fico pensando, né, quando a gente fala assim, está perdido, há 10 anos atrás eu ia falar que estava. Nós não teríamos tecnologia capaz de fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estaríamos jogando o joguinho da cobrinha no Nokia, torcendo para acabar isso para voltar para a escola. Perfeito. Né? Então, eu acho, sim, que muita coisa, claro, vai defasar, porque a construção do conhecimento não é uma construção totalmente... Ela não é individual, ela é coletiva. Tem a individualidade da aprendizagem, mas é na troca que as coisas acontecem. Então, Você aquela sabe. coisa da escola, né? Pode terminar, Desculpa, pode falar. Não, termina o pensamento, pelo amor de Deus. E aquela coisa assim, nós estamos na sala de aula, aí você vê o aluno que ele está um pouquinho mais aqui, você fala, vamos lá, galera, aí você conta uma piada, aí você chama tudo. Isso é a linguagem corporal que nos dá a possibilidade de compreender se a aprendizagem está acontecendo ou não, se a motivação está ali ou não. E agora está muito diferente. Né? Agora está muito diferente. Né? Tá. Cara, e eu fico pensando também, né, para complementar isso que você está falando, deixa eu só mandar um abraço para o Alexandre Perdiza, grande amigo meu irmão, tá? Faz tempo que a gente também não se fala. Saudade aí, gente. Então, uma das coisas que você falou, e que eu acho que é importante a gente também pensar é o seguinte, o termo educação, ele é muito abrangente, não é? A formação né, do conhecimento formal da pessoa é um tema muito abrangente. E às vezes a gente deixa ele muito minimalista quando a gente questiona se perdemos o ano, se perdemos tempo, né, usando esse tipo de ferramenta ou esse tipo de didática que a gente está tendo aqui hoje. Porque, na verdade, a gente está se baseando no quê para poder dizer perdi? Né? Porque se eu for pensar o modelo de formação que a gente tem, que é sempre destinado, né, a um vestibular lá na frente, então onde ele precisa ter adquirir conhecimentos aqui para um dia ir lá e prestar uma prova de vestibular e passar, talvez a gente tenha aí algum problema sim, porque afinal de contas o conteúdo, é que nem você falou, o conteúdo ele é importante também com a interação, com a troca e por aí vai. Né? Mas se eu pensar em desenvolver conhecimentos, de aprender uma coisa nova, de desenvolver questões cognitivas, eu acho que a gente não perdeu nada, a gente só está mudando ou aprendendo, que nem você falou, se adaptando a uma situação nova, porque eu tenho certeza absoluta de uma coisa, Bruno. Eu também sou diretor aqui de uma faculdade, eu vejo o meu filho todo dia, eu tenho um menino de 7 anos, né, vivenciando tudo isso. Eu também entendo uma coisa, muita coisa está acontecendo boa. E essa coisa boa que está acontecendo agora, nesse momento de experiência, eu tenho certeza absoluta que vai ser levada para adiante. Né? Eu tenho certeza que o mesmo modelo que a gente utilizava até então,
eu não acredito que ele vai voltar a acontecer daquela mesma forma. Eu acho que talvez a gente pegue tudo aquilo que era bom daquela época, parece tão longe, né? Mas tudo que era bom daquela época, a gente se adapte a tudo que está sendo bom dessa época e tenha um novo sistema, né? Um sistema um pouco mais abrangente, um pouco mais presente, que não aconteça somente nos horários de aula, mas talvez que ele se retroalimente durante vários momentos do dia, né? Uma educação um pouco mais complexa. E eu acho que esse momento é tão importante porque a gente está desenvolvendo todas essas técnicas, né? A gente está aprendendo todas essas questões para ver de como fazer para conseguir ter uma educação nova, para um mundo novo. Porque eu estava conversando até com a minha diretora e ela falou uma coisa assim, gente, parece que a gente vai sair para um mundo novo. Parece que a hora que abrir, que tudo, nós pudermos voltar à vida normal, esse novo normal parece um mundo completamente novo, com regras novas, com formas novas de convivência, com formas novas de diversas coisas. E eu acho que esse momento é importante e a gente tem que estar muito claro na cabeça da gente, a gente não pode ficar sentado chorando e reclamando do mundo, e sim pensando, ok, estamos num processo de mudança muito grande. Como eu estou me colocando nisso, né? E quando eu falo de família, é importante que os pais também entendam que eles são agentes fundamentais desse processo, porque por mais que a escola esteja repensando constantemente qual é a melhor forma de se educar, os pais são personagens fundamentais nesse processo, porque os filhos são deles, né? Então a responsabilidade, de novo, recai a eles. Porque eu falo que durante um tempo a gente terceirizou muito isso. Eu não falo de uma forma negativa, não, tá? Porque eu falo que todo mundo acabou fazendo isso. A gente acaba terceirizando as responsabilidades por conta de ter que trabalhar mais turnos, de ter que conseguir mais para que a gente possa ter uma vida um pouco mais confortável, né? Estou colocando tudo entre aspas porque tudo é discutível, mas a gente acabou terceirizando. Então o pai, eu vou falar por mim, eu sou psicólogo clínico, eu sou diretor da faculdade, eu dou palestra, eu estou aqui na internet com vocês. Então, ou seja, eu via meus filhos, lógico, com tempo de qualidade, mas 1 hora no dia, 2 horas no dia. Eu ia vê-los, por exemplo, melhor no final de semana, que eu pegava o celular, colocava lá longe de mim e falava, bom, agora eu vou curtir meus filhos, vou brincar, vou passear, vou andar, vou fazer coisas com eles. Mas hoje tudo mudou. Porque agora, além de ter que fazer tudo isso que eu sempre fiz, eles estão aqui do meu lado. Né? Não aqui agora do meu lado, eles estão lá no quarto para não fazer barulho, para a gente poder, né, bater o papo. Mas eles estão aqui constantemente do meu lado. Então, em vários momentos, eu sei que a hora que eu tiver intervalo de um paciente ou de outro, eu estou ali, eu vou vê-los. E para eles está sendo muito bom. Eles estão mostrando um desenvolvimento afetivo diferente se eu tivesse do mesmo modelo de trabalho que eu fazia lá atrás. Se isso ia ter consequência negativa ou positiva, eu não sei, não estou aqui para discutir isso. Mas está sendo extremamente positivo para mim. E sei que muitos aí que estão assistindo a gente também vão poder dizer, é ruim dizer isso, que esse momento está sendo positivo, porque infelizmente tem muita gente morrendo. É uma doença, traz muito medo, a insegurança do que está acontecendo lá fora. Mas, para as relações familiares, né, estão sendo redescobertas, estão sendo reconstruídas. Você está tendo que você não tem escape, você está tendo que olhar para a tua mulher e está tendo que ter uma conversa com ela, porque não tem como você sair. Você está tendo que conversar com os teus filhos e estabelecer novas regras de relação, porque não tem como sair. Então, nesse momento, a escola ela é parceira disso. Porque eu estou tendo que reorganizar toda a minha relação. E eu tenho pessoas que estão ali estudando constantemente, o dia inteiro, novas formas, novos métodos, para poder me ajudar, não me atrapalhar. E às vezes os pais têm um primeiro impacto, tipo, lá vem o professor passar mais coisa, lá vem o professor me encher o saco, lá vem... Entende? Eu penso um pouco nesse sentido. E não acho que é perdido. Eu gosto eu vou voltar na questão que a Amanda, né, fez, foi ela que falou da Sim. questão, né, desse Sim. perdido, porque, na verdade, faz muito sentido.
na perspectiva, como você disse agora há pouco, dessa forma, às vezes, como a gente vê o processo educacional, né? Porque, na verdade, a escola, em primeira instância, ela é um espaço social, onde acontece o conhecimento. Em primeira instância, também, a escola é o lugar do acolhimento. Né? Ninguém aprende sem estar bem acolhido. Ninguém aprimora suas capacidades, sejam elas motoras, cognitivas, afetivas, sociais, se ela não é bem acolhida. E nesse momento agora, do lado de cá, com os alunos do lado de lá, o que a gente tenta fazer, em suma, é fazer com que eles continuem se sentindo acolhidos, não da mesma forma, mas com mesmas sensações, com mesmos sentimentos, né? E aproveitando aqui, eu estou vendo aqui, escrito aqui de uma professora, falando da questão da dança, e ela se preocupa muito com a questão do corpo, né? E pelo fato de eu É ser da área especialista, né? e trabalhar com a dança há muito tempo, né? E a gente estava falando agora um pouco sobre isso, né? A nossa primeira linguagem corporal, né? Desde o primeiro momento, quando a gente nasce, a gente não fala nada e a gente sobrevive através de gesto, de mímica. E então, a nossa linguagem corporal é a essência de todo o nosso desenvolvimento. O Valon vai falar isso, a nossa inteligência, o nosso movimento e a afetividade é que vão formar o nosso psiquismo. E nesse momento agora, onde essa engrenagem ela não está fluindo da forma como a gente conhecia, essas preocupações são extremas. Então, eu falo para os pais aqui, estimulem seus filhos a brincar todos os dias, brincar várias vezes ao dia. Né? Não pensem a ideia de que brincar é contrário de aprendizagem, que brincar, eu estou perdendo tempo enquanto estou, pelo contrário. A brincadeira é que vai fazer com que ele construa a sua visão de mundo, autoconhecimento, né? As suas relações. Ah, mas agora ele não está se relacionando com todos esses amigos, mas ele vai trabalhando através do faz de conta, se tem irmãos, com a própria família, enfim. São várias as condições que fazem com que o brincar agora seja cada vez mais necessário. Essa semana eu fiz uma publicação assim, educação não é brincadeira, mas brincadeira é educação. Né? Então, quando a gente pensa, né, e levando para esse caminho do corpo e dessa relação, então tudo isso, né, é muito complexo. Né? E aí eu venho naquilo que eu quis acabar com aquilo que você disse. A complexidade do processo educacional não se baseia tão somente no conteúdo, numa grade curricular. Né? Felizmente ou infelizmente, não é esse o propósito aqui hoje, mas a educação visando o resultado final, ela perde um pouco aquilo que eu digo para meus alunos quando eles vão para a quadra brincar. Aquele menino que chega na quadra todo dia esperando o resultado, se ele vai ganhar ou vai perder. Ou ele vai embora dando pulo de alegria porque ganhou, ou ele sai batendo o pé. A criança que vai para a aula para curtir a viagem, a jornada, o processo, brincar, perdendo ou ganhando, ele vai embora leve e solto. Então, eu acho que tudo isso que nós estamos passando agora, que é um momento de muita apreensão, pode trazer para a gente algumas construções e valorizações e reconhecimentos que estavam precisando de uma escola como um espaço social assim, de excelência. Sabe? Desculpa aqui, só terminar a minha fala para a gente poder continuar. Eu tenho o costume de contar uma história que as crianças, né, nós temos uma ruptura muito forte da educação infantil para os anos iniciais. Né? Vários estudos, vários livros falando de algo que é assim, terrível. Porque aquela criança que todos os dias na educação infantil ia no parquinho, tinha uma sala colorida, tudo isso, no primeiro dia do ensino fundamental, a professora fala para ela, agora é sério, como se não fosse antes. Não é? E ela agora não vai no parquinho todos os dias, e ela passa perto do parquinho, assim, olhando, sabe, assim, aquilo que eu perdi, que há 2 meses atrás eu tinha. Então, agora, essa sensação que nós estamos tendo de perda, né, como ela disse, de tudo isso, é justamente por isso, porque nós perdemos algo que dava segurança para a gente, que dava uma estrutura. E nós vamos ter que reconfigurar. Né? O ensino híbrido, que eu acreditava que levaria mais alguns anos para entrar com muita força na educação básica, ela foi acelerado a 100 mil vezes agora. Né? O ensino híbrido está aí. E ele vai permanecer. Ele estava muito na pós-graduação, no curso superior, ele vai descer também. Vantagens e desvantagens, nós vamos ver ao longo da história. Né? Porque a gente vai construir isso para depois fazer uma avaliação. Perfeito, Bruno. Olha, que papo rico que a gente está tendo aqui hoje, hein, cara? Olha, a gente tem, eu tenho certeza que quem está aí assistindo está tirando muito proveito de tudo isso. Que papo bonito que a gente está tendo aqui agora. Você sabe que também. A Juliana Cordeiro disse que também acha que o tempo não vai ser perdido. Bruno Maraíza diz sensacional. Maraíza, Barcelona. Legal.
Olha, às vezes eu estou olhando aqui para o lado, Bruno, às vezes a hora que você está falando é porque o meu computador está aqui do lado, o pessoal do marketing fica me jogando as perguntas para eu não ter que ficar lendo aqui enquanto você está falando, para deixar você poder falar Claro, legal. E aí eu paro um claro. pouquinho e dou uma olhada aqui para o lado só para ver se surge uma pergunta boa para a gente poder, né, discutir. Tá, joia. É, vamos lá. A da Olga você já respondeu, que era a questão da dança, né? Então, Joboga 51. Olhando por outro lado, não teríamos agora uma ótima oportunidade para envolver mais os pais na educação dos filhos? O que você acha? Olha, quem fez essa pergunta aqui é uma das pessoas que eu tenho um carinho enorme, é o meu cunhado, o Jorge. Legal. E ele é um Jorge. cara assim, extremamente inteligente, tem uma visão muito bacana de mundo e de educação. E eu também acredito nisso, viu, Jorge? A gente conversa muito. Eu acho que nós podemos reestruturar a ideia dessa condição de família e escola. Né? As relações conflituosas de família e escola sempre vão acontecer, porque nós estamos dando com aquilo que é mais precioso para os dois lados. Para os filhos e para as crianças, para os filhos e para os adolescentes. Né? Filhos seus, crianças nossas. Adolescentes seus, crianças, adolescentes nossos. Então, quando a gente lida com algo tão precioso, é claro que os embates, os conflitos, os obstáculos vão acontecer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que compreender que nós somos os adultos da relação. E sendo adultos da relação, o comedimento, a conversa, essa aproximação, ela precisa ser cada vez mais efetiva. Nós precisamos reconfigurar isso de fato. Porque, como eu disse agora há pouco, ao longo da história, essa terceirização, desde 1940, no hemisfério norte, já se cria livros como educar seus filhos. Nós temos aí 80 anos de literatura ensinando as pessoas. Não estou falando que isso está errado, tem muita coisa boa, eu leio algumas coisas sobre isso às vezes. Mas é importante a gente ver que o mais importante, né, e aí nós temos vários campos da sociologia, da psicologia, da antropologia, da própria neurociência, falando assim, quer que seus filhos sejam mais ávidos cognitivamente, afetivamente, socialmente, conviva com eles. E Perfeito. pegando essa lógica, quer a escola, quer o filho cada vez mais motivado à sua aprendizagem, família e escola, se unam para isso. Não, sabe aquele jogo de empurra? Isso é da escola, isso é da família. Eu concordo que tem coisas que realmente precisam ser colocadas no seu lugar. Mas é um trabalho conjunto. Né? Vamos voltar do Frober, que foi a minha primeira fala. A condição de desenvolvimento infantil se dá por essa reunião. Então, quando o Jorge fala disso, eu também concordo plenamente com ele. Sabe aquela coisa assim? A escola às vezes reclama que o pai não vai na escola, aí de repente toca o interfone, a câmera olha e fala assim, o que esse pai vem fazer aqui? Ao mesmo tempo, ao Perfeito. contrário. Às vezes acontece ao contrário. Assim, nossa, mas cadê a escola? Pá? Aí a escola entra em contato. Putz, mas isso é. Então, é claro que nós todos temos as nossas responsabilidades, somos humanos, nós vamos sentir várias coisas, mas, gente, nós estamos lidando com a coisa mais importante que existe numa sociedade. Nós estamos lidando com a educação de pessoas. Nós não estamos falando que a escola vai salvar nada, porque ela não salva. Ela é só apenas uma das esferas que funciona para o desenvolvimento humano e para o progresso da humanidade. Mas a gente também tem que lidar com a ideia de que, como eu disse, como organizador social, como espaço de acolhimento, como espaço de conhecimento, ele tem que estar totalmente atrelado a essa reunião. Eu, na escola há mais de 20 anos, eu posso dizer assim, não como uma regra absoluta, mas é claro, quando você vê aqueles alunos que têm um acompanhamento dos pais e os alunos que não têm esse acompanhamento. É muito visível. Né? Tanto pelo fato das relações que se estabelecem, mas ao mesmo tempo por aquela cumplicidade, sabe? Que você tem com a família, as conversas são mais fluidas, né? Então eu acho que diante do panorama que nós temos hoje, um reforço dessa ideia, ela pode ser um grande fruto pós-pandemia, um grande fruto. Né? É preciso que a gente pense nisso, fala assim, olha, nós vimos que agora a situação foi muito difícil, né? Nós nos perdemos por um instante. Nós, professores, nos perdemos por um instante. Mas nós tivemos que catar cavaco, entendeu? Nós temos que dar aquela... Sabe, nós somos daquela geração cata-cavaco, a gente não cai, né? Você já viu? A gente não cai, a gente vai assim e levanta. É o que a gente fez. Agora a gente catou cavaco, levantou e foi. Né? E vamos. E vai. Né? E agora, ao mesmo tempo, as famílias também. Aquilo que você falou. E agora? O que nós vamos fazer? Então, não existe outra forma.
Pois né? é. A forma mais eficiente, e foi bom, Jorge, ter feito essa pergunta, é preciso que a escola e a família se olhem de uma forma um pouco mais aprimorada, no sentido de estamos juntos. Né? Exatamente. São esferas que são interdependentes, elas não vão funcionar sozinhas. Né? E para complementar, eu acho assim, né, para pôr um toquinho da psicologia aí, a importância da forma como os pais mostram isso para os filhos, sabe? Porque estamos num momento onde essas crianças precisam incorporar esse nova forma de aprender. E aí ela tem do lado dela um pai e uma mãe que está sofrendo, que é difícil, que está se adaptando também. E aí esse pai e essa mãe discutem na frente dos filhos dizendo o quanto a escola é um problema, o quanto esse método não ensina, o quanto ele mesmo não aprendeu aquilo que a professora está tentando ensinar ali para o filho dele, como que ele vai conseguir ajudar. E na cabeça da criança, a criança vai escutar uma coisa assim, poxa, meu pai, né, na idade que meu pai está, quem ele é meu herói, e se ele não precisou passar por isso, se ele também acha que isso está errado, se ele está dizendo que a professora está me trazendo um problema, por que eu vou aceitar o que a professora está dizendo? Porque meu pai, afinal de contas, ou minha mãe, afinal de contas, são as pessoas mais importantes na minha vida, que são as pessoas que estão definindo a forma como eu vou ver o mundo. E se eles estão dizendo que essa é uma forma, olhar para tudo isso que está acontecendo de uma forma negativa, vou olhar de forma negativa para tudo. Né? Eu acho que é por aí. Eu acho que o mais importante agora é calma, sabe, é fazer o trabalho e tentar levar as coisas de uma forma mais, tentar um pouco de serenidade diante da turbulência, porque vão acontecer muitas coisas com relação a isso, né? Os pais trazendo seus questionamentos, os próprios professores também trazendo os seus, e se a gente fosse degladiar nesse momento, quem vai perder são as crianças, sem dúvida. Verdade. Ó, crescendo com a ID, diz o seguinte: estamos vivendo momentos diferentes, cheios de aprendizagens diferentes. A educação infantil acontece através das relações sociais, das interações e das brincadeiras. Isso que é importante. Foi um comentário aqui dela. A Érica: sou professora de educação infantil e é muito difícil esse formato de aula. O tempo de concentração é muito curto e eles querem explorar os ambientes e brinquedos e não ficar presos em uma tela. Antes do Bruno falar um pouquinho sobre isso, eu também quero fazer um comentário. Érica, eu vejo também o seguinte, eu volto naquela questão do que a gente está esperando desse novo modelo de educação, porque afinal de contas, mudou. Então, como mudou, usar outra técnica para ter o mesmo objetivo pode ser que não seja... porque se você vai ver as crianças ficando um tempão na frente do YouTube assistindo um vídeo de alguma coisa e não nas nossas aulas, né? Então, esse que está sendo o grande desafio. Como transformar a nossa aula de um jeito que você consiga a atenção também. Talvez a gente vai ter que diminuir tempo, a gente talvez tenha que usar novas técnicas, e aí está competindo a cada professor, a cada escola, estudar, né, ler e tentar se adaptar a coisas cada vez diferentes. Mas o que você acha, Bruno? Olha, Érica, você sabe que eu vou te dizer uma coisa que é uma experiência que eu tenho tido. Né? Eu acho que a gente também está aqui hoje, além para falar do panorama, mas para falar das experiências. Né? E eu, como professor ali do chão da escola, né, agora do chão da minha casa, tentando fazer com que as coisas também aconteçam, algo que tem sido muito produtivo, e eu tenho certeza que muitas pessoas têm feito, é os professores se reunindo. Né? Então, por exemplo, todas as sextas-feiras, nós, 8 professores de educação física, nós nos reunimos para trocar ideias de como fazer melhor o nosso trabalho. Né? Eu acho que, ao mesmo tempo, como vocês disseram agora há pouco, o Jorge perguntou dessa relação família-escola, eu acho que a união entre os professores, trocando ideias, experiências, angústias e ansiedade, elas podem trazer para a gente alguns caminhos e direcionamentos para poder fazer melhor o nosso trabalho. Né? Eu tenho visto trabalhos incríveis de professores realmente reconfigurando a forma de fazer, especialmente com a educação infantil. Eu acho que a educação infantil é aquela que mais ela tem tido os prejuízos com relação a essa pandemia. Porque os anos iniciais, o Fundamental 2, né, os anos finais da educação, né, do Fundi e o ensino médio, algumas coisas já foram estabelecidas. A educação infantil,
se a gente for olhar a educação infantil com a devida valorização que ela deve ter, e ainda não tem, é o lugar onde você aprende coisas para a vida toda. Você aprende a se limpar sozinho. Você aprende a ir ao banheiro e voltar. Você aprende que não pode bater. Você aprende que tem um momento de brincar e um momento de não brincar. Então, a educação infantil, ela é, como eu costumo dizer, a célula-tronco de todo o processo educacional. E nesse momento eu compartilho a angústia com ela, porque é nas relações, é na convivência que eu vou estabelecendo a minha ideia de quem eu sou e de quem o outro é. Então, realmente é um momento muito crítico, especialmente para essa fase, e eu não tenho uma resposta para isso. Eu não vim aqui hoje de forma alguma para dar resposta, mas também para tentar fazer com que a gente consiga realmente pensar juntos, né? Então, tem muita gente hoje nas redes sociais, na internet, propondo atividades que são muito legais. Eu tenho colegas professores, eu tenho um amigo que trabalha comigo que tem feito vídeos que eu falo, meu, de onde você tirou isso, né, para trabalhar com as crianças? Mas, mesmo assim, é aquela coisa muito ainda individualizada, as crianças brincam sozinhas, ou brincam com os pais somente. Mas também é importante a gente pensar o seguinte, isso não veio para ficar. Exatamente. Isso não veio para ficar. Deixa eu voltar no Harari. Tá? No podcast dele, perguntam assim para ele. Harari, você viaja tanto, você participa de tantos congressos, seminários, e agora? Como é que vai ser daqui para frente? Ele falou assim, calma, isso vai voltar a acontecer, porque nós precisamos estar juntos. Né? As lives que nós estamos fazendo vão permanecer e vão se fortalecer cada vez mais, os cursos à distância, isso é ótimo. Porque muitas vezes as pessoas vão conseguir ter conhecimentos que elas não teriam de outra forma. Isso é muito importante. Mas nós vamos continuar nos encontrando. E levando isso para a escola, isso vai durar um tempo. Nós sabemos quanto? Não. São várias coisas em jogo? São. Mas num tempo ele vai chegar e as crianças vão estar lá novamente. Vai dar para recuperar esses prejuízos? Aí eu já penso muito naquele realismo esperançoso. Nós somos adaptáveis. Né? A gente corre atrás, nós temos uma necessidade muito grande. Né? Só para fechar essa fala, para a gente pular, um tempo atrás a neurociência, um estudo da neurociência resolveu fazer um estudo perguntando para as pessoas o seguinte, o que vocês mais fazem com os seus cérebros durante o dia? E aí, eu faço essa pergunta às vezes no curso de pedagogia e eu gosto de comentar sobre isso, e as pessoas começam a responder assim, eu penso, não, é memória, não, é concentração, é resolver problema, né? Isso é mesmo, resolver problema. E a neurociência chega numa resposta tão maravilhosa, ela fala assim, o que a gente mais faz no dia todo é pensar em pessoas. Sempre tem alguém na cabeça da gente. Então, olhando por esse viés, a ciência também, não só o campo das ciências humanas, mas também nós temos aí a área da biológica, como o seguinte, olha aqui, nós nascemos para estar juntos. Então, se nesse momento essa angústia passa pela falta desse estar juntos, quando nós retornarmos a isso, a gente retorna com a mesma... Isso é essência. Isso não é uma característica qualquer, é essência. É uma necessidade de sobrevivência e caminhar da humanidade. Não tem escapatória, ainda bem. E sabe, Bruno, eu gosto muito do estoicismo, né? E aí eu penso assim, olha, a gente está tendo tanto problema para a gente poder resolver agora, vamos esperar o futuro chegar para a gente poder pensar nele. Não é porque a gente não vai conseguir resolver aquilo que ainda não aconteceu. Não é verdade? Perfeito. Bruno, um monte de coisa, um monte de pergunta. O pessoal resolveu, né, vir aqui agora e aproveitar dessa riqueza desse bate-papo, tá? Mas vamos lá. A Olga, acho que ela continuou aquela pergunta sobre a questão do balé e tal, né, da dança. Ela falou assim, ela, sei lá, pediu uma dica. Como trabalhar, fazer esse trabalho de corpo, né, porque se você não tem como fazer a correção em loco, né? Assim, a minha área da dança é a dança escolar, né? Então, eu trabalho isso com as crianças e eu vejo que ela, com a formação dela, né? Ela tem uma formação clássica e uma formação bem técnica da dança, né? E tá. Eu tenho acompanhado algumas pessoas na rede social realmente assim com muita dificuldade, justamente por isso, porque as nuances, né? E qual é o nome dela? Desculpa, João. Olga, né? Viu, Olga, aí eu vejo assim as nuances, né? E toda a questão que não envolve só o movimento, né? Mas é uma relação, a dança é uma relação de amor com o movimento. Então isso embute muita emoção, muita afetividade, uma relação de muita expressividade, né? Então, fazer isso agora tem sido muito difícil, porque é necessário estar muito perto, o toque e chegar junto e tal. É muito complicado.
Quando eu penso na ideia dessa, voltando, né, tentando trazer essa mesma lógica, a ideia do movimento, ela tem que se reconfigurar de uma forma tão rápida quanto a própria construção de metodologias para outras disciplinas. Então, hoje, eu sendo da educação física, né, como eu falei agora há pouco, a gente está buscando cada vez mais ideias que a gente consiga provocar nas crianças atividades que eles se movimentem do lado de lá. Porque no primeiro momento, o que a gente fez? Eu falo por experiência, viemos com atividades muito ligadas a jogos e eles estavam aqui, junto, igual eu estou. Mas a gente não pode. A gente tem que buscar outras formas, porque o movimento é parte integral do desenvolvimento, né? A memória e a atenção estão intimamente ligados à construção até do próprio desenvolvimento corporal, né? Só fazendo um parêntese aqui, e acho que a Olga compartilha comigo, a consciência corporal me dá um nível muito maior de atenção e concentração. Dentro da perspectiva psicomotora, a criança que tem maior consciência da sua postura, ela não precisa se ocupar o tempo todo em perceber o movimento, ela consegue focar mais na aprendizagem, ela consegue focar mais naquilo que a professora diz, ela consegue focar muito mais naquilo que acontece. Né? A mesma criança quando está sendo alfabetizada, se ela não tem um processo bacana ainda de tônus para construir a sua escrita, ela tem que se preocupar com o peso que ela põe no papel, como ela segura o lápis, a professora falando, ela tendo que escrever na linha, é muita informação. Então, quando eu dou para a criança a possibilidade, a dança, para mim, assim, eu sou suspeito para falar, um grande, né, e eu dou uma dica, tem um livro do Ken Robinson, que tem a palestra mais vista do TED até hoje na história, 300 mil visualizações, que ele fala assim, será que a escola acaba com a criatividade? E ele tem um livro que chama Eu, Meu Filho e a Escola, e ele fala sobre a dança. Ele tem um capítulo que ele vai falar só sobre a dança, né, e o ensino. E ele vem com essa ideia, olha, pessoal, vamos trabalhar a dança, a arte, porque isso vai trazer para a criança a possibilidade de um autoconhecimento maior e, consequentemente, a possibilidade de ser uma pessoa mais preparada para a aprendizagem. Porque ela se conhece melhor. Então, ela atende mais aos requisitos, como a memória e a concentração, que o Daniel Goleman vem falar depois, que a memória e a atenção são músculos do cérebro. Né? Então, a gente não diferencia, não dá para separar isso. Né? Eu acho muito importante isso que ela disse. O Heitor Mendes disse, também concorda, é um trabalho em conjunto, né? Sobre os pais e a escola. Cileio Leonardo, percebo nesse momento uma valorização um pouco maior do trabalho do professor. Os pais que antes pensavam que o ensino era apenas focado em ler, escrever e contar, hoje percebe que a educação vai além. Concordo plenamente com isso. Eu tenho visto alguns memes aí no Facebook dizendo, olha, quando voltar à aula eu vou soltar fogos, ir lá, agradecer a professora, dar um abraço, um presente, falar, olha, eu não sei como é que você consegue com 30, porque eu estou com uma dificuldade com 1, né? Sim, sim. Mas, João, é muito importante, por isso que eu acho que essa relação família-escola, que é o tema central aqui hoje, ela tem que ser muito discutida, porque é muito importante os pais reconhecerem que esse trabalho é muito maior. E é muito importante a escola reconhecer que os pais não têm preparo para isso. Não adianta a gente vir com a ideia de que fala assim, mas como o pai não pode ajudar o filho no 3º ano se ele estudou lá? Para com isso. Primeiro que o nosso cérebro ele faz uma seleção de memórias, porque senão ele pira. Né? Nós não guardamos tudo. E outra coisa, hoje nós temos, embora muitas coisas precisam ser discutidas, como nós aprendemos coisas que os pais da gente aprenderam da mesma forma, mas isso é outra questão, mas hoje é outra coisa, é outra geração, é outra forma de fazer. Então, outros quando a gente estímulos, pensa, né, Bruno? outros estímulos. Então, esse olhar também da escola para os pais e acolhendo esses pais, isso é muito importante. Quando eu falei que a escola é o lugar do acolhimento, no sentido geral, é acolher essas crianças e falar, olha, galera, por enquanto nós não podemos, a gente não pode se ver, mas nós estamos juntos. E para os pais também. Olha aqui, nós estamos junto com vocês. Tá? Nós estamos tentando fazer o que a gente pode fazer agora. Então, porque os pais também, muitas vezes, quando eles têm momentos de muita ansiedade, de muita angústia, por um momento, sim, vamos olhar pela questão do reconhecimento do trabalho do professor, que precisa ser muito maior nesse país, não precisamos nem discutir isso. Mas também, justamente por isso, porque, nossa, e agora o que eu faço? Eu vou jogar para quem? Para quem conhece. Né? E às vezes eu vou jogar isso de uma forma muito intempestiva. E depois eu me volto, como você está falando agora, como disseram agora, olha, pode ser que as pessoas estão começando a reconhecer isso um pouco mais. Tomara.
Tomara que Tomara, isso né, Bruno? aconteça. Tomara. Mas eu acho Eu que para os espero. dois lados, né, Bruno? Eu acho que você falou uma verdade. Eu acho que para os dois lados, eu acho que também é importante os pais também entenderem essa questão, os professores também entenderem essa questão dos pais, né? E eu acho que é para os dois lados, né? Tomara que os pais estejam percebendo essa dificuldade da escola e a importância da escola nesse processo, e tomara que a escola esteja entendendo a dificuldade dos pais e a importância dos pais também nesse processo e saber fazer um jogo, né? Sim. Vamos lá, tem bastante coisa aqui. Olha, pessoal, vocês demoram para pegar no tranco. E aí, a hora que vocês pegam no tranco, a gente tem que ficar correndo aqui. Nós não vamos correr. A gente vai ter que deixar algumas perguntas para um outro papo. Então, ainda temos 10 minutinhos aqui. Vou fazer mais uma, ô Bruno, e aí eu deixo você fazer umas considerações finais aí, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver. Sobre trabalho em conjunto, deixa eu escolher uma assim. Essa questão não veio para ficar, mas veio para se reinventar, né? Toda essa situação que a gente tem vivido. Eu acho muito legal Sem isso, dúvida. Uhum. né? A Ana Carolina Paro disse o seguinte, que também é uma pessoa esperançosa. Se a gente tiver saúde, conseguiremos recuperar o que deixamos de aprender. E eu volto a dizer que eu não acho que a gente deixou de aprender nada, a gente só adaptou um momento diferente para se aprender aquilo que conseguimos, né? E depois Sim. a gente retoma. Porque eu fico vendo, né? Enquanto eu vejo o Bruno falar aí agora, e lembro da época do doutorado, né, Bruno? Como que a gente muda, né? E quanto que a gente aprende? Quantas vezes a gente ficou lá naquela classe sentado lá no fundo dando risada e conversando um com o outro e criando algumas piadinhas por dificuldades que às vezes a gente tinha ali. E hoje, te vendo falar aí do outro lado, eu falo, meu Deus, como a gente mudou em 2 anos. Não é? Quanta coisa Demais. aconteceu. E a gente não é criança. A nossa capacidade de aprendizado hoje, por mais que seja mais elaborada, né, ela já vem com uma cristalizado em muitas coisas, né? A criança já não, ela já tem uma abertura muito maior para aprender o novo, com dificuldades muito menores do que a gente no aprender pela idade que a gente tem, não é? Sim. Olha, eu vou te falar assim, quando você diz isso, assim, eu vejo assim que eu tenho um privilégio muito grande de, ao longo da minha vida, ser cercado de pessoas muito bacanas, a vida toda, né? E quando você fala isso, né, desse convívio que nós tivemos, e assim, eu tenho pessoas assim que estudam, e não só pessoas que estudam, porque tá cheio de gente aí com muito conhecimento, mas que, enfim, aí conhecimento e ignorância, eles não são antagônicos, né, infelizmente. Mas a maioria das pessoas com as quais eu convivo me abastecem de muita coisa bacana. Tem uma professora que trabalha com a gente, ela apresentou um texto no grupo de estudo do Rancière, que fala do mestre ignorante, e ele fala da necessidade de nós, professores, reconhecermos a nossa ignorância em algum momento. Porque é isso que faz com que a gente se emancipe e, consequentemente, consigamos fazer com que os nossos alunos também se emancipem. E juntando com o Rancière, eu junto com o Sean, que é um cara assim, referência quando fala de prática reflexiva, e ele vem falar da questão da reflexão na ação, durante a ação e depois da ação. Nós nunca refletimos tanto sobre a nossa ação como agora. Nunca foi tão necessário. Eu vejo os professores que estão aqui, e eu também, para montar 2 aulas você passa um dia todo. Isso tem dado uma canseira para a gente, né? E eu tenho certeza que muita gente concorda comigo, mas ao mesmo tempo, como a gente tem buscado essas formas novas de fazer, como a gente tem tido que ler outras coisas, né? Infelizmente, isso está acontecendo numa situação tão difícil, mas a crise provoca isso, né? E tomara que depois que isso passe, que a gente também reconfigure até a nossa forma de formação continuada, que a gente continue sendo tão reflexivo quanto, para que a gente consiga propor outras formas de fazer. Porque para mim a escola deveria ser, ou deve ser, né, deveria ser, não é a palavra, deve ser o grande encontro da criança com aquilo que ela melhor sabe fazer. Né? A escola é o lugar da diversidade, diversidade de tudo, de talentos, de habilidades, de formas de pensar. Né? Então, talvez esse momento onde cada um está no seu espaço, a valorização da heterogeneidade na educação, ela venha de fato. Porque a homogeneidade da educação ainda é muito forte. Tá ensinando do mesmo jeito, como se as pessoas pensassem da mesma forma, para fazer assim. E aí eu puxo a sardinha para a educação física e falo, por que as crianças gostam tanto daquilo? Porque quando ele chega na quadra, ele faz do jeito que ele sabe fazer.
Então, num jogo de queimada, quem joga bola, joga, quem sabe fugir, foge. E aí cada um da sua forma vai tentando se adaptar. Então ele fala, putz, aqui eu consigo fazer do jeito que eu consigo. Né? Então acho que são muitas coisas, são muitos problemas, são muitos obstáculos, mas muitas coisas boas podem fluir disso. A relação família-escola, como foi falada na questão dessa aproximação, da autonomia dos alunos, da capacidade de resiliência das pessoas, Pois é. né? Enfim, são O muitas Bruno. coisas, né? O Bruno, e para a gente terminar também, a gente já está no finzinho. Eu sou um idealista. Eu também imagino um dia os pais, não a família, né, as pessoas, né, o indivíduo, ele não achando que o fim acabou. Já terminei a escola, não preciso mais ler, não preciso mais estudar, não preciso mais me apropriar de novos conhecimentos e ficar preso só na rotina do dia a dia, vivenciando só aquela repetição mecânica do trabalho, sabe? Eu ainda tenho essa ideia, essa idealização que continuaremos lendo, estudando e conhecendo e querendo se apropriar de conceitos novos sem entender que isso é negativo, que isso é cansativo, né? O Bruno, temos 5 minutinhos só, já estamos acabando aqui. Cara, que papo rico, muita pergunta aqui que o pessoal tinha para poder contribuir para a gente. Vocês me perdoem, não consegui ler de todo mundo, tá? Mas foi muito importante esse papo para mim, porque eu acho que, cara, primeiro te rever, o quanto foi importante te rever e trazer à tona lembranças muito gostosas aqui, tá? Eu quero te deixar o convite para voltar a falar com você de novo em um outro momento, se você puder, lógico. Agradecer a todo mundo que está presente aí, né, e que está acompanhando essas lives. Está sendo uma coisa, eu falo que essas lives estão sendo muito mais importante para mim do que para as pessoas que estão assistindo, e que se estiver sendo importante para essas pessoas, o quanto está sendo importante para mim, fico extremamente feliz. Foi igual eu falei para você antes, olha, se tiver 2 pessoas assistindo, se tiver 1000 pessoas assistindo, vamos falar como se a gente estivesse falando para todo mundo que pudesse estar tirando alguma coisa de bom. E eu acho que foi riquíssimo. Quero te agradecer de coração, Brunão, por você ter estado aqui comigo hoje, viu? Olha, João, eu que agradeço, cara. Eu acho que é uma experiência que a gente falou sobre isso já, mas eu agradeço. Acho que nós temos uma sintonia de percepção de mundo e de vida, independente de estar à distância. Eu agradeço as pessoas que vieram ver a gente aqui hoje, escutar. Nós todos somos apaixonados por educação, encantados por ela, né? A gente faz isso porque a gente gosta muito disso e a gente acredita. Se a gente parar de acreditar, a gente para de fazer, né? Eu acho que isso é super importante. E eu acho que essa é a caminhada mesmo. Eu acho que nós estamos passando por um momento, como a gente disse, de grandes reflexões, de grandes pensamentos, de grandes dúvidas, mas que também a ideia de construir novas ideias, né? É uma frase batida do Einstein, né? Não tem maior ato de insanidade do que fazer todo dia a mesma coisa, esperar resultado diferente. Então nós estamos sendo levados hoje a fazer coisas diferentes e, consequentemente, os resultados também vão ser diferentes, né? Para uma escola mais diversa e mais integrada, família e escola, que era o propósito hoje que nós tínhamos aqui nessa conversa. Muito Bruno, obrigado. de novo, obrigado de coração. Pessoal, de novo, obrigado. Sábado que vem a gente está junto de novo. Valeu, espero que vocês tenham aí, levem conhecimentos importantes aí para essa semana, repensem e por aí vai. O vídeo vai estar aí disponível para quem quiser assistir, tá bom? Brunão, um bom final de semana, tamo junto, obrigado. Pessoal, obrigado por vocês estarem junto comigo hoje, fiquei muito feliz de novo. Um grande abraço. Obrigadão. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, João. Valeu, obrigadão. Até mais.